Olá, meu irmão! Olá, minha irmã! Sejam muito bem-vindos a este lar, a este canal, a este tema que trago para você hoje. Não vou dar como um tema, mas vou dar como um exemplo de vida, de superação, ou como você quiser trazer para você. Eu acredito que você já viveu ou está vivendo nessa mesma situação. Como lidar com olhares julgadores? Como lidar com sentimentos esmagadores dentro de você? Como lidar com milhões de sentimentos? Eu já trouxe um tema referente a sentimentos, mas hoje é diferente. Como lidar com muitas coisas neste mundo que nos oprime, que nos sufoca, principalmente olhares, palavras, julgamentos, muitas vezes de nós mesmos ou daqueles que nos cercam. Como lidar com essas situações de opiniões opostas sobre nós, sobre tudo que fazemos, sobre a nossa maneira de suportar, de falar, de agir, de administrar as nossas vidas? Como lidar com o julgamento? Por que isso nos afeta tanto? Por que o olhar, a atenção, a palavra dos outros interfere tanto nas nossas vidas? Por que isso nos impede de viver o que nós mesmos queremos viver, o que Deus tem para nós? Eu tenho certeza, amado, que do lado daí, da onde você está agora, nesse exato momento, isso já te bloqueou em algum momento ou está mexendo com você. Por que a opinião de algumas pessoas te impede tanto de crescer? Porque você precisa, às vezes, se apegar tanto às pessoas à sua volta. É a mesma coisa do que você não conseguir ficar sozinha porque você depende de alguém. Dependência emocional, sentimental, conjugal, familiar, enfim. Como sair de quatro paredes? Vamos citar esta palavra. Porque o mundo é muito mais do que isso aqui. E Deus diz que a gente tem o direito de viver o nosso caminho, as nossas escolhas, as nossas vontades, nos caminhos e nas vontades do Senhor. Caminhar lado a lado com Ele. Ele vai administrar tudo em nós. Porque nós somos fracos, somos falhos e somos pecadores. Deus não, Ele é perfeito. E as nossas fraquezas, Deus aperfeiçoa. Amados, eu já me vi deste lado. Eu me importei muito, me oprimi muito, me impedi muito de viver os meus sentimentos, as minhas vontades, por medo de julgamentos, de palavras, ou medos que eu mesmo colocava dentro de mim. E muitas vezes Deus tem um sonho tão grande para nós, e muitas vezes nós nos impedimos nós mesmos de realizar isso, por acreditar em nós mesmos, por acreditar naquilo que Deus está trazendo para nós, o crescimento. Quando você sentir a vontade, a liberdade de crescer, é porque Deus está colocando um sonho maior dentro de você. Porque Ele te escolheu para viver algo maior. Porque os sonhos de Deus, os projetos de Deus são maiores para nós. Só que nós temos que ser confrontados, ser aperfeiçoados. Não é no conforto, é no desconforto. E muitas vezes, amado, você vai viver o desconforto para você crescer, para você evoluir. E você vai ter que se mover. Porque Deus escolhe pessoas para se mover, para alcançar coisas maiores, mas depende de nós. E muitas vezes vai depender só de você, da sua força de vontade, de toda a sua força, de toda a sua fé. Deus vai forjar a sua estrutura, forjar você, preparar você e conduzir você. E muitas vezes, amados, Deus vai tirar pessoas da sua volta. Porque muitas vezes vai ser só você e Deus. Porque muitas vezes a maioria das pessoas não vai entender o seu caminho, não vai entender o seu propósito, porque é só seu. Só você tem o direito de viver. Só você tem o direito de viver isso e ninguém pode viver por você. Então você vai ter que dar ouvido a Deus, aos sinais, vai ter que sair da zona de conforto e ir por confronto.
Vai deixar Deus usar e moldar você, e muitas vezes você vai se sentir esmagada, como eu nesse exato momento estou me sentindo. Eu tenho sentimentos, eu sou um ser humano como você é, eu sou falha como você é, mas o meu espiritual é forjado por Deus. E muitas vezes você vai sentir esse desconforto aqui dentro, tentando encontrar o caminho, o objetivo, a forma certa de como agir, como falar, para onde ir, para onde correr. Você vai se sentir esmagado, aprensado. Mas é o que Deus está fazendo aqui dentro e aqui dentro que vai mudar a sua história. Você vai ter que ouvir a voz de Deus, você vai ter que formar-se, você vai ter que deixar Deus estruturar você, moldar você e preparar você. Deus, Ele tem o controle de todas as coisas. Eu quero dizer para você que nada sai do controle de Deus. E muitas vezes isso aqui vai virar uma bagunça. Mas é porque Deus, Ele está organizando as coisas. Ele não está desorganizando. Nada, amado, saiu do controle de Deus. Se você colocou no controle de Deus, nada sai. Eu quero trazer esse tema para você hoje. Não é fácil. Muitas vezes você vai pensar em desistir. Muitas vezes você vai estar sozinha, as maiorias das vezes. Mas é necessário. Porque Deus está preparando você para voos maiores. E o desconforto traz crescimento, amadurecimento. Então, amado, os caminhos do Senhor são maiores, são diferentes dos nossos. Mas é maravilhoso, é extraordinário e traz consigo uma mudança, uma evolução muito grande. E Deus está preparando você. E assim como dói em mim, vai doer em você também. Mas Deus tem a clareza, a calmaria, tem tudo nas suas mãos. Eu trouxe esse assunto para você hoje, para ver como está a sua vida, o seu crescimento, a sua cabeça, a sua mentalidade, a sua estrutura. Como está a sua volta? Como está o seu objetivo maior? Como estão os teus sonhos hoje? Você tem vivido ele ou sufocado ele entre quatro paredes? Você tem procurado evolução ou conforto? Você tem procurado ouvir a Deus ou pessoas? Você tem procurado ter forças e se reerguer ou se afundar? Então, amados, a evolução ela dói, mas é surpreendente. Ela é para mim, ela é para você. E Deus é um só, e Ele está em todas as situações. Então, evolua, cresça, vença e deixe Deus cuidar de você. Amém?